aberta a seleção de atletas para a equipe de futsal masculino da PUC Minas. Hoje é dia do psicólogo. Saiba mais sobre o trabalho desse profissional. E no estúdio, o professor de paleontologia fala sobre seu novo livro infantil. Começa agora o Espaço PUC. Você por dentro do que acontece na universidade. Boa tarde! Você gosta de futebol? Então fique atento! A equipe de futsal masculino do Complexo Esportivo da PUC Minas está com inscrições abertas para a seleção de novos atletas. Os interessados devem procurar a secretaria do complexo até o dia 10 de setembro. E além do futsal, natação, vôlei, corrida e outras modalidades oferecidas, o clube da universidade traz agora mais uma opção. Em parceria com o curso de Educação Física, o Complexo Esportivo oferece aulas gratuitas de capoeira a toda a comunidade acadêmica. As aulas são ministradas pelo mestre Bocão, que é professor do curso de Educação Física da PUC Minas e integrante do grupo Capoeira Gerais. Os encontros acontecem às terças, quintas e sextas-feiras, do 12h30 a 1h30 da tarde, e também nas terças e sextas, das 5 às 6 da tarde. Outras informações pelo telefone 3319-4325. Há 50 anos, a profissão de psicólogo foi regulamentada no Brasil. Nesse período, muitos tabus e mitos já foram quebrados, mas ainda há um longo caminho a ser percorrido rumo ao entendimento da profissão. No Dia do Psicólogo, as comemorações destacam o trabalho desenvolvido por esse profissional. 27 de agosto de 2012. Data que comemora os 50 anos de regulamentação da profissão e o Dia do Psicólogo no Brasil. Na agenda de comemorações, a PUC Minas aborda o tema com palestras e teatro para os alunos do curso. Ainda tem muito a visão do ajuda, né? É um ser que precisa de ajuda, é uma pessoa que é doente e precisa de ajuda. E, na verdade, não é bem uma ajuda, é uma troca. Eu chegava na escola e tirava meu boné. Durante a palestra, as novas abordagens do mercado e as evoluções da profissão mostram aos alunos as oportunidades que se abrem para os próximos 50 anos. A gente acha que é só clínica, né? A psicologia não. A psicologia tem muitas áreas ainda que a gente pode trabalhar, tem muita intervenção que a gente pode fazer no mercado, na clínica mesmo, na escola. E o psicólogo tem muito espaço que ele precisa de conhecer mais, as pessoas precisam de conhecer mais onde o psicólogo pode trabalhar. As pessoas viam o psicólogo como uma profissão de elitista. Só os ricos tinham acesso e o único motivo do acesso era a pessoa ter algum problema de saúde mental. E hoje já mostra que é completamente diferente. As pessoas procuram psicólogo para tratar dos casos mais simples, assim, mas sabem que a ajuda dele vai ser importante. Processos terapêuticos, eles são vários a partir das suas matrizes teóricas. Então, elas são várias, né? Não são só duas. Então, você pode possibilitar qualquer pessoa da comunidade que se inclua num processo terapêutico, e essa abordagem vai depender do espaço. Por exemplo, os postos de saúde têm abordagem terapêutica, mas obviamente que ele é bastante diferente de uma abordagem coletiva em alguns grupos onde a gente faz a intervenção, ou de uma abordagem clínica individual, né, que também tem nos seus consultórios, em outros espaços. Então, nós vamos dizer que essa abordagem tanto pode ser da humanista, quanto pode ser da comportamental, quanto pode ser da psicanálise, elas são matrizes das teorias da ciência psicológica. Quem pensa que antropologia e arqueologia são assuntos que só interessam aos adultos, se engana. O livro A História de Aur e Nia promete despertar o interesse de crianças e adolescentes pelo tema. Com linguagem simples e ilustrações que pretendem levar os leitores a uma viagem pelo tempo, a mais recente obra de Castor Cartelli conta a história de duas crianças que, no decorrer da narrativa, descobrem a importância arqueológica e paleontológica da região metropolitana de Belo Horizonte. Comigo no estúdio está o autor da obra, professor Castor Cartelli. Professor, bem-vindo ao Espaço PUC. Bueno, um dos autores. Um dos autores. Porque é junto com Lore, que é um caricaturista fantástico. Então, o livro, o peso maior é aquelas figuras incríveis que o meu amigo Lore
criou, não é? Uma maravilha. Uhum. Professor, para começar o nosso bate-papo, de onde surgiu o nome do livro? Por que os personagens Aur e Nia? Bom, eu tinha escrito um livro anteriormente, Os Meninos da Planície, em que os heróizinhos, um menino e uma menina, foram batizados com esse nome. Uhum. Então o Lora acreditou que era um nome forte, não é, que deveria ser mantido, e trouxemos como que uma continuidade, um outro tipo de visão para este novo livro, não é? E como foi o processo de produção? Ele não começa, como você falou, ele é uma continuação de um outro livro, né? Então já começa bem antes, né? Foi um trabalho muito bonito, porque o autor dos desenhos, não é, tem uma experiência enorme, então íamos trocando ideia, e coloca isto, aquilo outro, e ele disse que foi dos trabalhos, e olha que tem trabalhos, mais prazerosos, porque fez durante umas férias com os netos no colo. Uhum. Então ele foi testando com os próprios netos a história. Então realmente tem uma criação para as crianças imensa, não é? E como que é escrever para esse público? Não é o seu primeiro livro infantil, né? Como é escrever para o público infantil livros destinados a crianças? A gente aprende muito com criança. Eu que tenho uma criança em casa, mas é cada lição. E eu tenho visto algumas histórias em que parece que tratam a criança como alguém que, enfim, tudo no diminutivo, vaquinha, pedrinha, quando é um adulto em potencial. Então, a gente quase que sem querer segue a tônica, não é, de um dos melhores, hoje é um dos papas da literatura infantil no Brasil, que é Ângelo Machado. Ele tem que ensinar sem estar ensinando. Uhum. Quer dizer, a criança aprende brincando e quase que por osmose. Você não pretende passar nada. A criança é como a esponja que vai entrar naquela água e sai carregada com água, ensopada em água. É isso. Uhum. Ensina se pretender ensinar. O ensino, o que você quer transmitir, é uma consequência natural, sem dogmatismo, sem A mais B igual a C. A criança é que vai fazer o próprio caminho de aprendizagem. Como que a arqueologia e a paleontologia são tratadas na obra? Bom, partindo do pressuposto que todo ser humano está inquieto e sedento de arqueologia e de paleontologia, quer dizer, do passado animal, uhum, no caso, não é, porque há outro tipo de paleontologia, e humano. Então, toda criança vibra com preguiça gigante, com Luzia, com dinossauros, então é uma coisa incrível. Então a gente tenta levar esse Brasil antigo que está aqui nas portas de Belo Horizonte, no entorno de Belo Horizonte. Não é preciso ir longe para... Está aqui, no nosso quintal. Uhum. E o livro ele tem dois momentos, né? Como você mesmo falou, ele tem o passado e o presente. Como acontece essa transição entre um e o outro? A criança do passado, a criança de hoje, vai variar, vamos dizer assim, na tradução dos temas, mas é os mesmos temas. Então, quando você apresenta a uma criança, não é? O passado, ela sente uma curiosidade e vai correr atrás. Então, a propaganda do material já está feita. O que é que acontece? Ao ver a história dos meninos que brincavam, que iam na mata, que viam os bichinhos, que pegavam mel, que pescavam, que nadavam, que iam com o vovô, que comiam na casinha deles, diferente. O diferente não interessa, o que interessa é a vida familiar. Quer dizer, está espelhando agora a mesma coisa de outra maneira. Por isso a identificação da criança agora
com os princípios básicos. Então, ele vai tirar conclusões de que é boa a família, a comidinha da mamãe, como é que eles dormiam, o que é que eles faziam. No fundo, é a mesma coisa, é a mesma dança com música diferente. E é importante, professor, a conscientização das crianças sobre o cuidado e a preservação de áreas destinadas ao estudo da arqueologia e paleontologia? Arqueologia e paleontologia, querendo ou não querendo, sabendo ou não sabendo, fazem parte da história deste país. Logo, só sabemos a história quando a conhecemos. Estas crianças estão começando a conhecer. Eu lembro quando cheguei no Brasil, fiz as provas de adaptação do colegial da Espanha ao colegial onde eu nasci, não é? Ao colegial aqui do Brasil. E eu fiquei, vamos dizer assim, surpreso, porque a história do Brasil começava em 1500. Enquanto a gente era obrigado a estudar na Espanha, desde o ano 500, 600 a.C. Está errado. A história do Brasil começou há 11.000 anos. A história humana, me refiro, não é? Há 11.000 anos. Só que a ausência praticamente total dos livros de história. Então, o índio entra como uma figura folclórica, quando tem uma série de raízes que fazem parte da identidade nacional hoje. Então, a criança, e é o momento atual, quando chega em casa contando o que viu no museu, e no museu está o que estava na história de 11.000 anos, a criança se identifica praticamente com as crianças do passado, que têm os mesmos gostos, que têm as mesmas brincadeiras. No fundo, é a mesma coisa. Para finalizar, qual a contribuição dos seus livros para essa conscientização? Isso seria muita pretensão da minha parte, não é? Mas eu acho que grãozinho de areia é que se vai formando as praias. Então, é o grãozinho de areia, quem sabe? E há muita gente colocando o seu grãozinho de areia, não é? Já citei o Ângelo Machado, mas o próprio Lor, há muita gente colocando. Por isso, estas crianças, que hoje têm uma visão de natureza, têm uma visão de história, que têm uma visão de vida muito mais rica do que nós, certamente vão deixar um mundo e um tipo de vida melhor para os meus netos e seus netos do que nós estamos deixando para os nossos filhos e os nossos netos. Professor, muito obrigada pela presença. Não há de quê, sempre às ordens. O Espaço PUC de hoje fica por aqui. Se você tem alguma sugestão, entre em contato com a gente. Envie um e-mail para espaçopuc@pucminas.br. Eu te espero amanhã, às 5h30 da tarde, ao vivo pela PUC TV. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Obrigada pela companhia. Tchau!